Jair Bolsonaro tira o poder de Paulo Guedes e dá mais controle do orçamento para o Centrão. Fala, Rafael Procópio. O orçamento de 2022 não será mais executado somente pelo Ministério da Economia, e sim também pela Casa Civil da Presidência da República, depois de um decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com um documento publicado no Diário Oficial da União, o ministro Paulo Guedes perde o poder exclusivo de decisão para executar os recursos financeiros do país, e a função passa a ser exercida pela Junta de Execução Orçamentária. Dessa maneira, o decreto determina que esses atos precisam ter consentimento prévio da Casa Civil, ou seja, com a prerrogativa de dar ou não o aval, o ministro Ciro Nogueira vai ter o poder para definir quais serão os atos que cada pasta do governo deve priorizar. Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a medida não se configura perda de autonomia e que resulta de um consenso entre os ministérios envolvidos. Sim, claro. Não é. Não tira poder. Que coisa impressionante, né? Como é flexível a espinha de Paulo Guedes. Ele vai se curvando cada vez mais. Daqui a pouco ele vai virar um caracol, Ellen. Ele vai se enrolar nele mesmo e sai, enfim. Como explicar o comportamento de Paulo Guedes? E o que restou de Bolsonaro? Aquele Bolsonaro de 2018, aquele que teve 58 milhões de votos, o que restou dele? Vamos lá, ponto a ponto. O Bolsonaro que havia se entregue de corpo e alma ao liberalismo, que estava lendo e aprendendo sobre os grandes autores liberais e que promoveria o enxugamento da máquina do Estado. Cadê? Não apresentou uma proposta de reforma sempre que teve a possibilidade de falar sobre estatais, como numa ocasião em que fez um discurso no Ceasa, que aliás, coincidentemente, fica aqui do lado de casa, que é uma empresa federal, disse que não privatizaria coisa nenhuma, que os ratos não iam privatizar aquela empresa, não mandou nenhuma proposta de reforma para o Congresso Nacional, boicotou a reforma administrativa, que, tudo mais levado em conta, era uma péssima proposta. Mas foi boicotado o tempo todo pelo presidente. Depois ele veio dizer que queria ver aprovada. Queria nada. Agiu enquanto pôde para boicotar essa reforma que não à toa não saiu. Fez de tudo também para que não saísse a reforma da Previdência. Um mérito do Congresso, de Rodrigo Maia. Bolsonaro não moveu uma palha para que aquela reforma acontecesse. Privatizações? Nenhuma. Cadê? Foram vendidas ali uma ou outra subsidiária, enfim, nada que configure um programa liberal de governo. E o Bolsonaro, contra a corrupção, que ia acabar com a corrupção, fez de tudo para blindar os filhos, ele próprio, seus aliados, como o Fabrício Queiroz. Tá lembrado que o Fabrício Queiroz, semanas atrás, Ellen, disse que ele tinha muito a contar, que ele era um arquivo vivo. Como é que foi a expressão que ele usou mesmo? Pô, dizendo assim que se ele abrisse a boca, muita gente ia cair. Aí depois ele calou-se por algum motivo. Todo mundo que ousou investigar algum envolvido de corrupção nesse governo foi exonerado, demitido, defenestrado pelo presidente, que até hoje não explicou dinheiro depositado na conta da primeira-dama pelo Fabrício Queiroz, aquele monte de apartamento que ele compra e vende com dinheiro vivo, notinhas de gasolina que foram descobertas, superfaturadas, de carro que foi abastecido no Rio de Janeiro, quando só poderia quando isso só poderia ter sido feito em Brasília. Tudo enrolado. O filho comprando apartamento que não tem dinheiro para comprar. E o Bolsonaro machão, que enfrenta tudo, que enfrenta a política? Covarde! Sempre que quer acusar alguém, utiliza de meios oblíquos, meias palavras, perguntas. Qual é o interesse da Anvisa? Qual será o interesse do STF? Não fala na cara e quando é confrontado com as suas próprias palavras, recua. E o Bolsonaro antipolítica, que hoje está nos braços do Centrão, num casamento avalizado por um orçamento secreto. Falou nessa semana, tá todo mundo muito bem atendido. Tá todo mundo bem atendido. Você ouve essas palavras, você fica animado, né, Ellen? Empregos estão sendo gerados, o salário médio
tá aumentando, o Brasil tá sendo respeitado. Não, ele estava se referindo ao Congresso. Aquele que ele demonizava em 2018, no discurso antipolítica. Agora ele se orgulha, porque tá atendendo muito bem ao Congresso. Todo mundo lá tá levando a sua fatia, o seu quinhão, o seu pedacinho do bolo. É deputado fazendo o que quer com aquela grana, a gente não sabe. Porque não tem controle nenhum, a gente não conhece os critérios de distribuição desse dinheiro. Teve deputado lá que foi lá e construiu uma estrada na fazenda dele. E o presidente se orgulha de estar atendendo muito bem ao Centrão. Se gritar, pega Centrão. Tá lembrado dessa musiquinha de um puxa-saco de 4 estrelas? O que foi feito daquele Bolsonaro de discurso tão bonito que seduziu 58 milhões de brasileiros? Demoliu-se como aquele pobre casarão lá em Ouro Preto. Que coisa.